Oi, amiguinhos, e bem-vindos de volta ao nosso Devocional Infantil. Tudo Bem com vocês? Eu E a tia Bruna. estamos muito bem. Estamos muito bem. Preparados? Bíblia no jeito? Se não, pausa o vídeo, ó. Corre E volta. e volta com a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, amiguinhos, não tem problema não, tá? Vocês vão escutar a leitura que a gente vai fazer aqui, não é mesmo? Hoje a nossa leitura está em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, e daí lá em Lucas também. Lucas, capítulo 3, do versículo 1, e daí vai até o versículo 22. Aqui fala a respeito de João Batista. Tia Bruna vai ler alguns versículos para dar uma resumida, mas aí você pode ler depois com a sua família, né? Sim. E também a gente vai ter a leitura em Mateus, no capítulo 3, e o versículo 13 ao 17, que daí vai falar sobre o batismo de Jesus. Êêêê! Hoje nós vamos iniciar falando sobre quem, Bartolomeu? O homem O homem que chama as pessoas de víbora. que chamou as pessoas de víbora? Sim. Quem será que era esse homem? João Batista. João Batista? Ele tá, tá animado, ele tá entendido. Tô. E por que o nome de João era João Batista? Bartolomeu? Porque batizava as pessoas no Rio Jordão como sinal de arrependimento e preparação para a chegada de Jesus. Olha, ele tava olhando no Google, mas tá tudo certo. João se chamava João Batista porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão como sinal de arrependimento pelos pecados. Aqui temos João Batista, que nós já vimos ele em outro episódio, né? E a tia Bruna vai falar um pouquinho aqui sobre ele. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se de seus pecados, porque o reino de Deus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, o profeta Isaías lá no Antigo Testamento, olha só que incrível. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Lembra que nós fizemos essa leitura no episódio que falamos sobre o anúncio do nascimento, né, de João Batista? João usava uma roupa feita de pelos de camelo, olha só, e cinto de couro. Sabe o que ele comia, Bartolomeu? Peraí, mano. Aqui, ó. Sabe o que João Batista comia, diz aqui na Bíblia? Comida? Gafanhotos e mel do mato. Tá aqui. Os moradores de Jerusalém, na região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam lá ouvir ele. Ele tinha umas palavras bem difíceis de escutar, viu? Mas as pessoas ouviam e se arrependiam. Elas confessavam seus pecados e João as batizava no Rio Jordão. Então as pessoas ouviam a mensagem de João Batista, se arrependiam das coisas que haviam feito, queriam mudar, né? E daí João pegava e batizava elas no rio. Que bom. Ó, vou mostrar aqui João batizando as pessoas. Segura esse, Bartolomeu. Ó, aqui está a multidão, né? As pessoas que iam ali para ouvir João Batista, e aqui ele está batizando uma pessoa, né? Ele mergulhava a pessoa no rio, porque daí a pessoa já tinha entendimento dos seus erros, né? E vamos continuar aqui. João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele. E ele disse bem assim, ó: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos vossos pecados. Rapaz. E não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado.
Porque o que eles faziam? Eles falavam, eu sou filho de Abraão. Daí, tipo assim, já tô salvo, eu sou filho de Abraão. Daí praticavam as coisas erradas lá, Bartolomeu, mas eu sou filho de Abraão. Daí o que João Batista estava dizendo para eles? Que não adiantava nada eles ir lá mergulhar na água e não mudar o comportamento. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados e confessa para Deus, né, Deus toca em nós a mudança de vida, né? Pode guardar esse papel. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço nem desatar as sandálias dos pés dele. Olha que incrível. Agora a tia Bruna vai lá pro livro de Lucas. Pior que Jesus e João eram primos. João e Jesus eram primos, isso mesmo. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele, né? E ele dizia aquelas palavras. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? E João Batista respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos foram perguntar para João Batista. Mestre, o que devemos fazer? Sabe o que ele disse? Não cobrem mais do que a lei manda. Simples. Mas parece ser simples, mas para quem já estava com um hábito ruim de cobrar impostos a mais, né? Alguns soldados também perguntavam, e nós o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, e nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que vocês recebem. É muita gente tomando. Recebendo assim, parece que está para cá. Mas é isso que a palavra de Deus faz com a gente, dá um sacode, né, Bartolomeu? As esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João Batista fosse o Messias. Mas ele disse, eu batizo vocês com água, mas está chegando aí alguém que é maior do que eu. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava para que eles mudassem de vida. E teve um dia que o João falou uma mensagem para o governador lá. Falou contra o governador Herodes. Eu já ouvi essa história dessa parte. Herodes se casou com Herodias. Herodias. Herodes se casou com Herodias, a esposa do seu irmão. Daí ele foi lá falar contra, porque estava errado. Como que pega a esposa do irmão para casar? E daí Herodes mandou prender João. Herodes mandou prender João. Não gostou das palavras, não. E depois a gente vai saber mais de coisas que aconteceu com João. Mas a missão que Deus havia falado para Zacarias que João ia exercer essa missão, olha ele aqui, preparando o caminho do Senhor, falando para as pessoas se arrependerem dos vossos pecados, né? E ele batizava as pessoas e uma ia falando para a outra, ia percorrendo, né, a fama de João Batista por toda ali a redondeza, né, nas proximidades do Rio Jordão. Que legal, né, amiguinhos? Então, João se chamava João Batista porque ele batizava. E antes de João, você já viu na Bíblia alguém batizando assim com água? Não. Verdade. Eu nunca ouvi falar de ninguém batizando ninguém. Eu também não. O primeiro que a gente escuta, né, que fez isso foi João, filho de Zacarias. Vamos falar assim, quem foi o primeiro que batizou o pessoal? E ficou meio estranho essa pergunta. Foi João Batista. Não ficou muito elaborada. Não ficou muito elaborada, mas tá bom. E vamos voltar lá para Mateus agora. Naqueles dias, Jesus
que já tinha 30 anos, Bartolomeu. Aqui nós temos ele bebezinho, ele na infância, temos ele lá no templo, né? E ele foi crescendo, foi crescendo. E daí ele ajudava o pai dele na carpintaria, continuava frequentando sinagoga, ia na festa da Páscoa, era obediente, todos gostavam dele, ele aprendia a palavra de Deus, né? E quando já estava assim, um adulto, ele foi da Galileia até o Rio Jordão. E quem que ele encontrou lá? João, batizando as pessoas. E ele queria ser batizado. Olha só que bom exemplo Jesus nos deu. Ele queria ser batizado também. Sendo homem e sendo Deus. Olha que bom exemplo, né? Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia. E que ele deveria batizar João. Dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. Aí que batizar o próprio... Batizar o seu próprio Senhor, né? Sim. Seu próprio Salvador. Aqui temos João Batista e Jesus. Olha como que ele está se sentindo honrado em estar com Jesus ali para batizá-lo. Que incrível, amiguinhos, que maravilhoso. João concordou e aconteceu algo incrível quando Jesus foi batizado. Lembra que nós falamos sobre a Trindade? Que são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai Criador, Deus Filho estava aqui encarnado, quer dizer, em carne, ser humano. E aqui vai aparecer os 3. Acredita, Bartolomeu? Olha só. Já sei. Eu posso falar? Não, espera aí. É que eu acho que eu sei o que é. Jesus era quem estava sendo batizado. A pomba era... A pomba era quem? O Espírito Santo. É isso mesmo. E a luz era Deus. Olha só. Acertei! Ei! Nossa, eu tô certo. Nossa, ele tá ficando maravilhoso. Olha, ele não tá mais estressado. As aulas que a Elizabeth tá fazendo efeito. Ai, que bom, que maravilha. E o chá de camomila? Pediram pra me fazer chá de camomila pra você, que estava muito estressado esses dias. Ele tá calminho hoje, né? A Elizabeth fez um negócio. Ela fez o chá de camomila. Eu comprou aquelas cadeiras de fazer massagem, porque lá deitava um sentão. Logo que Jesus foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu ouviu uma voz que disse... Deixa eu colocar isso aqui. Olha que lindo, Bartolomeu. Olha, aqui, amiguinhos, ó. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Este é o meu filho, Deus disse. Querido, que me dá muita alegria. E único, né? E único. Aqui ouvimos a voz do Deus Pai. Aqui houve a manifestação do Espírito Santo. E aqui está o Deus Filho, nesse batismo tão lindo, né? Que maravilhoso. Incrível. E Jesus nos dá um bom exemplo, que é preciso também ser batizado, né, Bartolomeu? Tem igrejas que batizam as crianças quando nascem. As igrejas evangélicas, elas batizam quando a criança, o adolescente, o adulto, né, quando eles percebem que estão prontos para batizar, né, que querem se arrepender. Eu achei que batizava depois dos 14 anos. Não, tem crianças de 8, 9 anos que se batizam, independente da idade. O que importa é o conhecimento. Tá entendendo? É o conhecimento. E é um ato simbólico muito, mas muito importante. E que agrada a Deus. Foi por isso que Jesus também se batizou. Então aqui temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no episódio de hoje. Ei! Incrível, incrível! Vamos lá então, vamos orar.
Amiguinhos, depois que Jesus foi batizado por João Batista, aconteceram coisas com João Batista, tristes infelizmente, mas nós vamos perceber que ele cumpriu a sua missão. E daí depois que Jesus foi batizado, ele começou o seu ministério. Ele escolheu 12 homens, que nós vamos aprender no próximo episódio o nome deles, né, que foram seus discípulos, e ele começou o seu ministério, ensinar as pessoas, ele realizou muitos milagres, e daí no próximo episódio nós vamos aprender sobre isso, tá bom? Ele deu uma cochilada ali, né, mas eu ignorei, deu tudo certo. Eu não dei uma cochilada, eu tava esperando a senhora orar. Ah, então tá bom. Então vamos orar? Vamos orar hoje com o Bartolomeu? Ele ora e eu repito? Não? Deus Pai, dedico a minha vida a Ti, clamando para que eu veja, e faça sempre, a Tua vontade, e que minhas obras, te honrem, e te glorifiquem. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Manda abraços aí, Bartolomeu. Abraço para todos os amiguinhos desse grupo maravilhoso. E do Instagram também. E pra quem mais? E pra todos que estão nos assistindo, adultos, crianças, né? Enfim, ele está sem palavras, né? É que muita pessoa eu fico tipo... Mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Até mais. Tchau, amiguinhos. Tchau. Até o próximo episódio. Isso aí, até o próximo episódio. Não percam, hein? Não percam, ó. Tamo de olho. Tchau. Tchau.